Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós estamos falando sobre a identidade de Cristo. E hoje nós falaremos sobre um importante tema dentro dessa série, que é o Cristo que nos salva. Antes disso, eu queria só relembrar um ponto importante sobre a questão da identidade, né? A pastora Luciana já falou muito bem sobre essa parte no primeiro dia da série, no domingo passado. E eu queria apenas chamar você para algumas reflexões, para a gente trazer essa parte do conteúdo. A primeira coisa é que identidade é algo que fala sobre o que nos diferencia do outro, sobre características exclusivas que algo tem. E para que nós falemos de identidade, é preciso que você tenha uma referência. E o interessante é a gente falar sobre a identidade de Cristo, porque Ele é a referência. Quando nós vamos falar sobre a identidade do Cristo, do Salvador, o primeiro ponto que nós devemos refletir é sobre a nossa própria identidade. Porque a nossa identidade tem muito a ver com a referência. O ponto de partida. O Cristo, aquele que mudou a história da humanidade através da ação do nosso Deus. E eu queria que você tivesse isso no seu coração quando a gente estiver trazendo aqui o que a gente vai falar. Que a nossa referência de identidade para a nossa própria tem que ser Jesus, tem que ser o Cristo. E para que a gente entenda um pouco da nossa identidade, a gente precisa olhar para a referência. A gente precisa realmente discorrer sobre isso, refletir, e ir para a palavra do Senhor, que é a base, o fundamento, para a gente conseguir fazer essa reflexão e fazer com que ela produza em nós o que o Senhor quer que ela produza. E, de início, eu queria falar um pouco em João 1, versículo 1, livro de João, capítulo 1, versículo 1. Quem tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, a gente vai projetar os versículos, mas se você quiser fazer suas anotações, abrir, acompanhar, eu acho legal, eu gosto, sempre incentivo que a gente faça a nossa própria leitura e isso contribua para o nosso entendimento da palavra do Senhor. E nessa primeira passagem de João, a gente vai falar sobre a questão do verbo, bem rapidamente, para a gente entrar naquilo que realmente é a proposta de hoje, mas para a gente entrar dentro desse conteúdo, a gente precisa ressaltar algumas coisas. Então, em João 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas versões, na NVI, diz a palavra. E o Senhor, o Cristo, o primeiro ponto que nós devemos trazer para a nossa reflexão é que Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos traz salvação, que nos traz resgate, que traz mudança de vida, que mudou a história da humanidade, passa por Cristo. Essa palavra, esse verbo, emana do Pai para nós. É algo que nasceu em Deus, no seu propósito, na sua vontade, e ela é cumprida conforme o seu propósito e a sua vontade. E dentro dessa temática do verbo, que vem desde o início, conforme o profeta João diz, desde o Gênesis, o Senhor ele vem se revelando. Vamos ler comigo aí em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se puder acender mais uma luz aqui na frente, fazendo favor, multimídia, só para quem está lendo aqui ficar mais fácil.
lendo a sua própria Bíblia. Gênesis 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Senhor está nos ensinando sobre o propósito, vontade e salvação a partir do primeiro pecado. O pecado que rompeu a relação do homem com Deus, ele já vem com a solução. Porque Deus, ele revela que vai acontecer algo que vai resolver esse problema. Então, o Senhor, ele traz a revelação, é o que a gente chama de primeiro evangelho ou proto-evangelho, quando o próprio Deus diz que há salvação. Há um recurso, há algo que vai resolver o problema. Qual o problema? O pecado. Então, Deus chega diante do homem, de Adão e Eva, e diz: eu estou colocando uma inimizade entre o homem e a serpente, entre o homem e o diabo. Mas no final, quem vence sou eu. Porque eu defino quem vence. O próprio Deus diz para a serpente, diz para Adão e para Eva: eu defino quem vence. Por mais que vocês achem que está tudo em desordem, tudo no descontrole, sou eu que defino. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o soberano. E neste momento aqui, no início de tudo, quando Adão e Eva se veem perdidos, Deus vem e mostra que há salvação. Que ele viria através do descendente da mulher, né, e este iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, ele iria vencer o diabo. Né? Então, dentro de uma história com analogias e coisas que às vezes para a gente fica difícil de entender, Deus ele já começa um processo de revelação de qual seria a forma que o homem seria salvo. E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui, além deste, tá? Que é o primeiro, que fala sobre a salvação. Por que proto-evangelho? Porque é a primeira comunicação de Deus sobre a salvação. O evangelho é a comunicação da salvação. E Deus, ele revela, ele se comunica com o homem naquele momento, dizendo que há salvação. E a gente vai projetar algumas coisas nesse momento. Não se preocupem, são muitas passagens, mas é importante vocês entenderem que a palavra de Deus fala sobre o Cristo. É isso que a gente precisa entender. Pode projetar para mim? Eu vou tentar acompanhar junto com vocês. Tem uma tabelinha bem interessante que eu quis trazer para a gente identificar o seguinte: existe uma profecia que está nessa coluna aqui, que está no Antigo Testamento, ou seja, antes do Cristo. Antes de Jesus vir ao mundo, no Antigo Testamento nós temos uma história. E essa história, ela é contada através de alguns profetas e ela é revelada no Novo Testamento, que está nessa coluna de cá. Então, estes livros são do Novo Testamento, esses de cá são do Antigo Testamento. E uma profecia que é bastante interessante, em Isaías 7,14, fala que o Messias viria através de uma virgem. Isso há muitos anos antes, muitos anos antes do Cristo vir, Isaías profetiza sobre a vinda do Messias. E ele diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Naquele momento, Isaías poderia ter sido condenado por ser um profeta, boca de Deus, e dizer que uma virgem daria à luz um filho. Já vamos entender que não era normal isso. Não era uma coisa que Isaías falou, Jeremias falou, não. Foi uma profecia vinda de Deus, revelando que a salvação, o Messias, viria através de uma virgem. E em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, o nome da virgem era Maria. Então, a mulher que deu a luz ao Messias, ao Cristo, ela era virgem. Mas não só isso. Há 1000 anos antes disso acontecer, foi profetizado. Então, a palavra de Deus, ela se baseia em profecias que se cumprem. E uma dessas foi essa.
E em Miqueias, capítulo 5, já fala que Belém Efrata, embora sejas pequena, né, uma região sem importância, sem muito valor, né, com poucos moradores, de ti virá o governante sobre Israel. Uma outra coisa que não faz muito sentido, porque Miqueias estava dizendo sobre o maior rei da história. Como que ele poderia vir de uma cidade sem expressão, sem importância? Mas o Senhor, ele traz essa profecia, e quando Jesus nasce, e falando disso, Mateus, no seu capítulo 2, ele diz que Jesus nasceu onde? Em Belém. Então foi profetizado que o Cristo viria de Belém, e o cumprimento da profecia em Mateus, de que Jesus nasceu em Belém. O precursor do Messias, né, Isaías fala sobre ele. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que significa isso? Antes, um pouco antes do Cristo ser revelado, haveria um profeta que falaria do Cristo, que falaria do Evangelho, inclusive com sinais, que comprovariam que ele era o precursor do Cristo. E a gente vê que Mateus fala sobre isso. E naqueles dias apareceu João Batista pregando onde? No deserto. João Batista, ele era primo de Jesus, e ele traz como um precursor as bases da salvação através do Cristo. Ele não era o Cristo, mas ele falava do Cristo. Ele falava que havia uma salvação, e o povo de Israel não poderia se esquecer disso, porque estava muito próximo. Então, durante muito tempo, ficou-se sem falar sobre a salvação, mais precisamente 400 anos. E quando vem João Batista, algumas pessoas já estavam desanimadas, perdidas, desesperadas talvez, e João Batista anuncia: o Cristo está chegando, ele está vindo, e ele não veio sem uma profecia. Isaías falou sobre isso, né? Isaías também falou que o Cristo, ele seria rejeitado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. João diz sobre isso: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Infelizmente, o próprio povo de Israel, ele não aceitou o Cristo. O povo de Israel, ele rejeitou, não é à toa que eles mataram Jesus. Por quê? Eles não aceitavam que Jesus era o Messias esperado. Eles não entenderam tudo o que Deus vem revelando através dos profetas. E isso aqui é muito interessante. Zacarias diz que Jerusalém, fique alegre, exulte, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Que rei que vem montado num jumento? Que rei que entraria às portas de Jerusalém montado num jumento? Um rei vem montado num cavalo, e um cavalo de raça, com carruagens, com guerreiros. Então, a profecia de Zacarias para o povo de Israel é para ficar assustado. Como que a gente vai aceitar um rei que a gente não conhece, que não é claro para nós como vai acontecer? Mas Deus, ele traz a profecia, e em Mateus diz que quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram panos sobre ele, os seus mantos, e Jesus o montou. Então, nós temos algumas profecias que trazem detalhes da revelação do Cristo. Falam coisas que, na época que foi dita a profecia, provavelmente as pessoas não entenderam. Porque a profecia ela é entendida por quem conhece o dono da profecia. Nós precisamos entender que o Senhor, ele se revela a nós quando nós estamos prontos para ouvir. Então é muito importante que a gente entenda isso. Pode passar para o próximo. Em Salmos diz: um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E em João diz que, Tomé dizendo, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Mas por que Tomé diz isso após a ressurreição do Cristo? Porque Cristo foi crucificado e teve as suas mãos e pés atravessados, que foi o cumprimento de Salmos. Lá atrás, o salmista Davi falando sobre isso.
E também no capítulo 22 diz, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes. O que aconteceu quando Jesus morreu? João 19, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela. Foi o que disseram os soldados que prenderam e crucificaram Jesus. Olha o nível de detalhe que a Bíblia traz sobre a revelação do Cristo. Isaías 52, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Em algumas versões fala ensanguentado. E João 19, que é a revelação, que é o cumprimento, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Às vezes a gente se depara com alguns relatos sobre Jesus e a gente trata isso como natural. Irmãos, não é natural que isso tenha sido profetizado tantos anos antes e concretizado em detalhes. A vida de Jesus, ela foi profetizada e concretizada em detalhes. Salmos, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mateus 28, o anjo disse às mulheres, sei que vocês estão procurando Jesus. Ele não está aqui, ressuscitou. Ou seja, o Cristo ressuscitou, mas isso já havia sido profetizado. O Senhor, Ele estava se revelando a nós de forma providencial, de forma clara, para aqueles que conseguiam absorver, interpretar e entender o quanto Deus nos ama e estava trabalhando para a salvação, para a nossa salvação. Toda a palavra de Deus diz respeito a esse plano de salvação, chamado Jesus. A palavra do Senhor se resume em Deus nos mostrar que existe solução para nós, para aqueles que entendem a palavra e são resgatados pelo sangue do Cristo. O Antigo Testamento previu essa redenção em detalhes e o Novo Testamento, essa salvação é revelada aos homens. Então nós devemos entender que houve uma profecia e houve um cumprimento dessa profecia. Então quando nós olharmos para a história de Jesus, que ele veio ao mundo, que ele falou palavras bonitas, ele morreu numa cruz, ele sofreu, ele ressuscitou, não é apenas isso. Não é apenas uma história bonita. É algo que fala de um amor do Pai por nós que se cumpre através do Cristo. E ele falou sobre isso. Não foi algo que aconteceu e as pessoas tinham que ficar tentando adivinhar assim, deixa eu ver. Será que Deus está tentando falar algo com a gente? Não, ele já falou. Ele está cumprindo o que ele falou. Um outro ponto que nós devemos entender sobre o Cristo é que o Cristo é. Ele é. Mas o que é que ele é? Vamos ler aí em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, em Êxodo 3, versículo 14, um diálogo entre Deus e Moisés. Deus diz o seguinte: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Agora vamos ler João 8, 58 e 59. Livro de João, capítulo 8, versículo 58 e 59. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eu vou pedir para colocar o próximo slide para vocês entenderem uma coisa sobre a questão desse eu sou. Já vai aparecer, não fiquem ansiosos. Em Êxodo 3, versículo 14, que foi o que a gente leu, quando a gente resgata do hebraico e traduz para o grego, tá? Porque o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E ele, através da
da Septuaginta, ele foi traduzido para o grego. Tá? É a versão mais antiga que nós temos do grego, do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, quando a gente traz a passagem onde Deus diz que ele é a Moisés, a palavra grega que traduz o que Deus diz é ego eimi, que significa eu sou. Próximo slide. Ego eimi. No Novo Testamento, quando Jesus diz aos judeus que ele é, do grego, a palavra é a mesma. Ego eimi, eu sou. Por isso, os judeus quiseram apedrejar Jesus. Porque quando Jesus diz, eu sou, ele está fazendo referência à identidade de Deus. E os judeus, eles entenderam que ele estava cometendo uma blasfêmia. Porque eles não acreditaram que ele era Deus. Então Jesus, naquele momento, ele estava falando sobre a sua identidade divina e a relação direta entre Deus Pai e Deus Filho. Nós devemos entender que a identidade do Cristo fala sobre o próprio Deus, o seu Pai, aquele que o enviou, aquele que determinou qual seria o plano de salvação e como ele iria ocorrer. Algo interessante que C.S. Lewis diz, inclusive eu sugiro a leitura do livro Cristianismo Puro e Simples. Tem servido bastante para mim. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis diz algo bem interessante. Pode passar o próximo. Ele diz, isso, de duas uma, ou ele seria um lunático, ou esse homem era e é o Filho de Deus. Não me venham com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa. Ou seja, quando nós queremos encaixar o Cristo em um homem que veio falar de moral, de ética, de resolução dos problemas da humanidade, sem o plano da salvação de Deus, Cristo não se encaixa nessa caixinha. Porque o plano de salvação de Deus para nós extrapola em muito o que nós, enquanto homens, podemos fazer. Se nós mesmos pudéssemos resolver o nosso problema, o problema do pecado, não haveria necessidade do Cristo. Cristo vem para resolver um problema que nós não podemos resolver. Nós não temos capacidade, por mais que nós sejamos muito inteligentes, muito espertos, audaciosos, e tenhamos ideias mirabolantes que se encaixam e podem resolver o problema de toda a humanidade, ainda assim nós sofreremos o problema do pecado. E o resultado do pecado é um só, a morte. O resultado do pecado, o cumprimento, o que nós podemos receber, a recompensa pelo pecado, é a morte. Então nós não podemos achar que nós, através de toda a nossa inteligência humana ou esforço humano, nós podemos resolver esse problema. Jesus, ele manifesta a sua divindade. Ele não tem o objetivo de se revelar a nós para resolver os nossos problemas humanos. E muitas vezes nós queremos limitar o Senhor e a sua salvação aos nossos problemas, querendo que o Senhor resolva os nossos problemas materiais, as nossas dívidas, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa saúde, o nosso problema financeiro, a nossa empresa. O Senhor, ele pode sim agir em nosso favor, quando isso estiver dentro da sua vontade e para o bem do seu propósito. Mas o Senhor, ele não se revelou, o Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para resolver problemas de caráter humano. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar um preço que não podia ser pago por nós. Este é o Cristo. Jesus, ele é Deus, eterno,
poderoso, imutável, único. E somente Ele pode resolver o nosso problema. Porque Ele é o nosso Salvador. Novamente, C.S. Lewis, ele traz algo bem interessante, dizendo o seguinte, próximo. A crença central do cristianismo, pode colocar, a crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Ou seja, o cristianismo se resume a revelar que o Cristo veio com o objetivo de nos religar a Deus, porque nós estávamos desconectados. O pecado faz separação entre nós e Deus. Não há outra forma de resolver esse problema, porque Deus, Ele é perfeitamente santo. Nós não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos, usando a nossa identidade. Nós precisamos usar a identidade de Cristo para nos apresentarmos diante do Pai, porque quando o Pai olhar para nós, Ele vai ver Jesus, Ele vai ver o sangue, Ele vai ver a cruz, Ele vai ver a salvação que vem de Jesus, Ele não vai ver a nossa identidade humana, deteriorada, perdida. Deus olha para nós e tem que enxergar Jesus. A identidade do Cristo, santo, perfeito, imutável, todo-poderoso, único, deve estar em nós. Esse é o objetivo de Cristo ter vindo, revelar a sua identidade e embuti-la dentro de nós, pulsando no nosso coração, transformando a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Jesus veio com o objetivo de mudar a nossa identidade, transformar a nossa simples identidade humana, suja pelo pecado, deteriorada pelo pecado. O Cristo vem para mudar a nossa história. O próprio C.S. Lewis, ele usa uma analogia muito interessante, porque às vezes não é fácil a gente entender isso. E a analogia que ele usa é que, apesar da nossa alimentação ela ser carregada de vários nutrientes, proteínas, aminoácidos, você não precisa entender como funciona, você precisa se alimentar. Assim é a nossa vida com Deus através do Evangelho. Muitas vezes eu não vou entender como que o Cristo morrendo na cruz, isso poderia me afetar ou isso poderia me salvar, mas eu preciso me alimentar através da fé desse alimento vivo, desse Evangelho vivo. Eu não preciso entender o que significa as gotas de sangue, quanto foi o sofrimento do Cristo. O que eu preciso entender é que Deus determinou um plano de salvação, Ele falou sobre isso, Ele profetizou sobre isso, e quando Cristo é revelado, eu me alimento pela fé dessa salvação. Porque muitas vezes nós nos pegamos tentando explicar muitas coisas que não necessitam de explicação, necessitam de fé e confiança em Deus, de que nós somos salvos pelo nome e pelo sacrifício e pela ressurreição do Cristo, e nada mais importa. Nós estávamos separados de Deus pelo pecado, mas Jesus vem e paga o preço. Tetelestai, está pago. A cédula, ou seja, aquilo que tinham contra você foi rasgado. O diabo, as pessoas, o mundo, quem quer que seja, não tem o direito de te condenar, porque pela fé eu sou salvo, pela fé eu creio naquele que me resgatou das trevas, me resgatou do pecado, me tirou de um lamaçal e me trouxe à vida. O sacrifício de Jesus, ele significa assumir a culpa, e esse ponto é muito importante, porque também é uma analogia de C.S. Lewis, é como se eu, Felipe, caísse num buraco. Eu mesmo não posso me resgatar desse buraco. Eu não posso sair desse buraco. E o buraco do pecado é fundo.
Quando nós estamos dentro de um buraco, meus irmãos, nós precisamos de ajuda para sair dele. Jesus é aquele que te tira do buraco. É aquele que assumiu a sua culpa. Só que nós precisamos entender que nós tínhamos culpa. A salvação no Cristo envolve arrependimento. Se nós não entendermos que nós éramos culpados, que nós estávamos dentro de um buraco, nós vamos continuar dentro do buraco, só que feliz. Misericórdia. Eu amo o Bismarck. Porque às vezes a gente não entende o tamanho do buraco que a gente se meteu. A gente não entende o quão é sério você estar dentro de um buraco. A gente não entende o quão sério é estarmos desligados, afastados, desconectados do Pai. O nosso Criador, aquele que anseia por estarmos com Ele. Aquele que nos ama, aquele que está esperando o momento da sua igreja amada estar de volta aos braços dEle. Mas nós precisamos entender que havia uma culpa, existia uma conta a ser paga, e ela foi paga pelo Cristo, mas nós precisamos aceitar que o Cristo quer nos tirar desse buraco, então nós precisamos, de alguma forma, nos agarrar a essa corda, a esse Cristo, para sair do buraco, porque lá fora do buraco, há uma nova vida. O Cristo vem nos tirar desse buraco para que nós vivamos uma nova vida. Romanos 5, versículo 10. Diz o seguinte, Romanos 5, 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, a morte do Cristo, ela tem muita coisa a ver com a gente. Porque o Senhor, Ele nos reconcilia com Deus, e agora o Cristo vive uma nova vida. Uma vida diferente, um reinado com todo o poder, porque está consumado, está pleno, perfeito, e nós podemos viver essa nova vida, nós podemos desfrutar de uma nova vida com Ele, é isso que Paulo está falando aos Romanos. Mateus 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim, ô abençoado, para de empurrar as páginas. Mateus 20, 28. Como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quantos? Muitos, não todos. Eu tenho uma importante notícia para te dar. Sabe aquela pessoa legal que você conhece? Gente boa, paga as contas em dia, não dá prejuízo para ninguém, né? Trabalha direitinho, bate o ponto certinho, não xinga o povo no trânsito, né? Sabe que a pessoa, se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o sangue do Cristo, ele é pleno, perfeito e justo para salvar quem o Senhor escolheu. Aqueles que são escolhidos por Deus entendem que existe uma culpa, que existe um pecado e existe um arrependimento. Então nós precisamos entender que não é fácil. Só porque eu sou legal, bonzinho e faço as coisas certinhas, eu estou garantido no céu. Não é assim que funciona. Porque o amor de Deus trouxe Jesus a nós como uma forma de sermos salvos. Mas o sacrifício de Cristo é que satisfaz a justiça de Deus. Existe o amor de Deus, mas existe uma justiça, porque o nosso Deus é justo. E a justiça de Deus é satisfeita através do sacrifício do Cristo. Se eu não reconheço o sacrifício do Cristo sendo válido para me salvar, eu não me encaixo no plano.
O arrependimento, o entendimento, a fé são frutos de crentes que entendem que existe uma culpa, existe um pecado e eu preciso entrar no plano, eu preciso ser resgatado pelo Cristo, eu preciso reconhecer que eu estava devendo, mas Jesus pagou esse preço. Eu não posso achar que está tudo bem, Jesus já morreu, então está tudo certo. Não, fruto de que nós somos salvos é a revelação e manifestação da fé. Do entendimento que nós temos sim uma dívida. Foi paga? Foi, mas eu tenho dívida. Não é que eu não tenho dívida nenhuma. Não é que eu sou uma pessoa legal e Deus gosta de mim, olha para mim e fala, cara bonito. Não, eu sou pobre, cego e nu, dependente da salvação em Jesus. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu estou em dívida com Deus e eu não sou capaz de pagar essa dívida, mas Jesus é. E pela fé eu reconheço que a dívida foi paga por mim através de Jesus. Essa dívida inevitavelmente me levaria para o inferno. Mas existia uma propiciação. Propiciação é satisfação. Jesus satisfez a justiça de Deus, morrendo na cruz. O preço foi pago. E ele ressuscitou, demonstrando que o pecado não tinha poder sobre ele. Nós não podemos viver de um Cristo que está dependurado no madeiro, dependurado na cruz. Jesus ressuscitou. E isso é parte do plano, isso é parte da salvação. Jesus não está na cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, porque o pecado não tem poder sobre o Cristo, sobre a vida, sobre a perfeição de Deus para nós. A obra é completa, não é só morte, é morte e ressurreição. E eu entro na conclusão, lendo com vocês em Romanos, capítulo 6, versículos 4 a 8. Romanos, capítulo 6, versículos 4 a 8, que diz o seguinte: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. O batismo é reconhecermos publicamente que nós cremos nisso. Que houve uma morte, mas houve uma ressurreição. E o símbolo de que nós cremos é que nós estamos morrendo para uma velha natureza, para uma velha vida, uma vida de pecado que desagradava e nos impedia de alcançar a Deus. E ressuscitamos com Cristo numa nova vida, com um preço pago, transformados, libertos do poder do pecado da antiga vida. Ser imerso nas águas é reconhecer essa morte e ressurreição de Cristo no nosso lugar. O batismo, ele não determina a nossa salvação, mas é peça importante. Porque nós estamos reconhecendo aqui, hoje, Bismarck e Humberto, reconhecendo que eles vivem, eles creem que têm uma nova vida com Cristo. Não mais vivem aquela vida antiga. E algo que me veio aqui, que às vezes a gente, conhecendo um pouco da história, do testemunho, do que Deus fez na vida deles, principalmente do Bismarck,
é que, nossa, mas que bênção, né, que Deus fez, né? Deus tirou de lá onde tirou, fez, aconteceu, mudou, transformou. Eu tenho uma coisa para te falar, para refletir. Eu e você estávamos condenados ao mesmo inferno que ele. Eu e você éramos merecedores do lago de fogo e enxofre. O único motivo de nós podermos sermos gratos a Deus e ter alegria diante dele é porque Jesus nos resgatou. Deus abençoe.